Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, verso 4. Gênesis 21, 4. Nós vamos ler do 4 ao 14. Você achou? Diz assim a Sagrada Escritura: quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão. Estava rindo, fala comigo, rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, fala conosco nesse dia. Nós estamos aqui porque queremos realmente um encontro contigo. Há uma expectativa da manifestação da tua glória aqui. Fomos poderosamente envolvidos na adoração, tomados de fé, tomados de unção, e nós não queremos ouvir aquilo que a nossa alma quer, mas o que precisamos. Fala conosco, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Se houver algum espírito satânico aqui tentando roubar a atenção, quebrar, ó Deus, o elo entre nós e a tua palavra, nós nesse momento invocamos o teu Espírito para que venha ao nosso encontro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero falar com você sobre coragem. Coragem para fazer algumas mudanças importantes. Coragem para mudar a rota. Coragem para bombasta. Esse texto que eu li com você é um texto muito forte, porque ele não fala só de um milagre chegando. Isaque é um milagre. Mas esse texto fala do que acontece depois que o milagre chegou. Sim, Deus pode fazer milagres na sua vida, e depois dos milagres, outras coisas acontecerem também. Isaque é a promessa. A promessa que um dia Deus fez para Abraão, há muitos anos atrás, quando ele deixou os parentes, deixou a família, pôs a mochila nas costas e foi atrás de uma terra que Deus ainda não tinha dito onde seria, mas só bastava ouvir Deus, e ele foi. Pois bem, o texto que lemos, Isaque nasce, a promessa chega, Sara sorri, porque na sua velhice ela dá luz a um filho, e Abraão com 100 anos de idade consegue ver o cumprimento da promessa de Deus. Abraão celebra. Mas o mesmo capítulo que mostra uma bela celebração, que mostra um velho vendo que o Deus que começa termina, é o mesmo capítulo que mostra um conflito dentro de casa, um problema dentro de casa. A chegada de uma promessa trazendo um BO dentro da casa do Abraão. Presta atenção. Promessa nova não cancela bagunça que não foi tratada. Promessa nova não invalida as coisas que eu ainda preciso resolver na minha vida. A promessa é Isaque. Isaque chegou. E aí agora Sara está rindo, Abraão está chorando, uma festa maravilhosa, como se tudo agora começasse naquele momento. Não, promessa nova não cancela decisão mal resolvida. Promessa nova não cancela atitudes precipitadas. Promessa nova não anula
coisas que eu gerei na minha carne, no desespero. Promessa nova não cancela a consequência antiga. E esse é o problema que Abraão está vivendo agora. Veja que o texto começa com ele circuncidando Isaac. A circuncisão é o corte no prepúcio do órgão genital masculino. É um machucado que faz na criança, porque Abraão sabe que aquela criança, o Isaac, é uma criança consagrada. Então ele começa com um corte, ele começa a dizer: não, esse menino é a promessa que Deus me deu, é a promessa que... Então ele quer marcar o filho, ele quer marcar a criança com o corte, com a promessa, porque ele entende que promessa de Deus depende de corte, depende de marca, depende de postura, depende de posição, é um sacrifício vivo, porque Isaac pertence a Deus. Isaac não é um sonho do Abraão, Isaac não é um sonho de Sara, Isaac é um sonho de Deus. E eu quero dizer para você, você pode estar sentado aqui e o céu tem expectativa sobre você. Existem promessas que você vai viver, que são sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida, sonhos incríveis, que talvez não tem muito a ver com você, mas já tem a ver com teus netos, já tem a ver com teus bisnetos. Deus tem sonhos que traçou para nós incríveis. Isaac é o sonho de Deus para Abraão. E agora, no meio dessa festa, porque Isaac foi desmamado, há uma festa, há um júbilo. A Bíblia diz que no meio da festa, um problema antigo vem à tona, porque o filho de Agar, o Ismael, está rindo de Isaac. A Bíblia diz que a festa era para o Isaac, a festa não era para Ismael. A festa era para celebrar a promessa, a festa era para celebrar um novo tempo, a festa era para celebrar aquilo que Deus me prometeu. A festa, bolo, guaraná, bexiga. Mas no meio do texto, a Bíblia diz que a promessa nova está enfrentando uma consequência antiga. E aqui o texto não esconde o que Ismael faz. E isso para mim fala muito, porque eu quero viver promessas de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu sei que tem coisas que Deus me disse da minha adolescência que ainda não foram cumpridas. Eu sei, eu, Diego, sei. Mas eu sei que ao longo da vida eu não fico sentado só esperando Deus cumprir a promessa. Eu também tomo decisões, eu também faço escolhas, eu também acho que posso fazer coisas que muitas vezes Deus não mandou eu fazer. E agora a promessa nova tem um conflito com uma consequência antiga, porque eu posso estar vivendo um tempo novo e ainda lidando com decisões antigas por conta da minha pressa. Eu posso estar vivendo o maior derramar de unção de Deus da minha vida e ainda assim vivendo consequências de decisões antigas. Agar nunca foi plano de Deus. Ismael nunca foi plano de Deus. Agar foi plano da carne. Agar foi plano da ansiedade. Agar foi plano de dizer: Deus deve ser um velho caduco que está sentado no trono cochilando, e ele já esqueceu do que me prometeu, então eu vou dar uma força para Deus, porque já que eu preciso gerar uma nação, eu preciso de um filho. Agar nunca foi plano de Deus. Agar foi a tentativa humana de ajudar um plano de Deus. E nós temos essa péssima mania de ouvir a voz de Deus e não dar crédito na sua totalidade, e queremos ajudar a Deus. E o pior, geramos coisas na carne. Agar foi ideia de Abraão com a esposa, ambos concordaram. Só que tudo que nasce da ansiedade para ajudar a Deus vira problema depois. Não tem jeito. Tudo que nasce da sua pressa, desse pensamento ridículo de que você vai quebrar, como se a Bíblia mentisse, dizendo que você nunca receberá um fardo maior do que as suas forças. Essa necessidade de fazer, de acontecer, porque está todo mundo fazendo.
Essa ideia de dizer eu não aguento mais esperar, eu vou enlouquecer, a gente parece um tolo, colocando em xeque tudo que Deus nos disse. Em Gálatas capítulo 4, verso 23, Paulo fala claramente sobre isso. Gálatas 4, 23, fala: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante... O que Paulo está falando? O filho da escrava nasceu da carne, não foi plano de Deus. Quantas coisas tem na nossa vida hoje que não são planos de Deus? Quantas coisas? Olha que contraste. Paulo está falando: o filho da escrava é carne, Isaac, promessa. O filho da escrava é pressa, Isaac é aliança. O filho da escrava é impulso, é desejo, Isaac é palavra. Quantas coisas hoje estão trazendo prejuízos porque nasceram na pressa, nasceram na precipitação, nasceram porque colocaram uma faca no meu pescoço, nasceram porque eu estou carente, nasceram porque está todo mundo fazendo, nasceram ou estão nascendo agora. Relacionamentos, casar com quem não ama, namorar com quem não ama, para atender uma demanda social, antes só do que mal acompanhado, pelo amor de Deus. A ideia de entender, e eu tenho visto isso, pastor Davis, Dani, pessoas que estão no caminho, pastor, está no caminho, mas começa a olhar muito para a vida do outro, e aí começa a zombar do caminho certo. Vai estourar uma hora, vai chegar no ponto que quer chegar. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu processo, cada um veio de um ninho diferente, cada um tem uma percepção de vida. Deus não trabalha comigo e com você como um bando de gado, que Ele põe o capim e diz: come aí. Deus conhece cada coração aqui, Deus conhece cada estrutura. Deus não me dá na mesma quantidade que dá para você, porque Ele não vai me dar um peso diferente do seu, porque nós somos diferentes. Deus não trabalha com baciada. Deus, Ele escolhe seus filhos e trata cada um com respeito. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe. E agora a casa de Abraão, no dia da festa, está dividida. Está dividida, porque o que nasce da carne sempre vai entrar em conflito com o que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai rir do que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai zombar. Você pode construir uma empresa da carne, uma empresa da promessa. Você pode construir um ministério da carne, um ministério da promessa. Nunca haverá paz debaixo do mesmo teto. Nunca. Porque o que nasce da carne vai rir do que nasce da promessa, vai zombar. E talvez o nosso maior problema hoje não é falta de promessa. Deus já falou com a gente, Deus já nos deu instrução, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sinto o calor do Espírito, eu sinto que Deus me ama, eu sinto que vai dar certo. Mas talvez o meu problema seja o excesso de convivência com coisas que já deveriam ter ido embora. Há um conflito. Você quer administrar tudo. Pastor, eu não quero confusão com ninguém, eu não quero tensão. A bomba vai estourar, varão. O aniversário de Isaac estourou o tumor que estava dentro da casa de Abraão, porque a Sara, que teve a ideia junto com Abraão de pegar a escrava e engravidar, agora ela não suporta ver a escrava com um bastardo dentro da casa. Sara vê Ismael zombando, porque tudo que nasce da carne zomba do que nasce da promessa. E aí, em Gênesis 21:10, ela olha para Abraão e a Sara fala o seguinte, Gênesis 21:10: livre-se dela, livre-se daquela escrava, manda ela embora. Manda ela embora, porque o Ismael, que até então, quando Abraão foi virar o zoinho lá com Agar, era o filho querido, era a ideia boa. Agora ele já é um problema. E agora que eu tenho meu filho da promessa, e o que eu vou dizer? Meu filho Isaac não vai ficar com um bastardo.
Põe o 11. Olha o coração do Abraão no dia da festa do Isaac, no dia da promessa. E isso perturbou demais Abraão. Claro, ele ama os dois, pois envolvia o seu filho. Não é uma cena pesada? Imagina na sua situação. Você é o pai, você tem 2 filhos em casa, sua mulher legítima olha para o teu filho e fala: eu não quero esse menino dentro da minha casa, manda ele embora. E os 2 são seus filhos. O que você faz? Porque isso aqui não é teoria. Tem mudança que é teórica, mas tem mudança que dói. Tem decisão que machuca. Tem mudança que é poema, tem mudança que sangra. E agora Abraão está sangrando por dentro, porque ele sabe que tem que cortar alguma coisa. Tem que cortar. E cortar o que você ama é pesado. Cortar o que ama dói. Cortar o que ama romantiza a fé para dizer: não é assim, o meu Deus nunca permitiria isso. Cortar o que você conhece, cortar o que você gerou, cortar o que você tolerou, cortar o que você ajudou a construir. Você ajudou a construir, você fez parte da história. E é aí que muita gente trava. A maioria trava. Por que trava, pastor? Porque não entendeu o custo de viver uma promessa. Se você quer uma promessa, prepare-se para a dor, porque toda promessa vai exigir rupturas do que foi gerado na carne. Toda promessa. E tem dor que não é castigo, é cirurgia. Em Hebreus capítulo 12, verso 11, o autor dos Hebreus diz: nenhuma disciplina. Sabe o que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Eu não quero fazer, mas eu preciso. E Deus não te chamou para fazer o que você quer, Deus te chamou para fazer o que você precisa. Eu não quero. Toda disciplina parece ser motivo de... Nenhuma disciplina, perdão, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, fala comigo, depois, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No começo não é bom. No começo eu choro, me lamento, dói. E aí sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Vamos supor que você fosse Abraão e você falasse: Deus, eu estou com abacaxi aqui em casa, eu gerei um filho com a escrava, meu filho Ismael, eu amo ele. O Senhor, graças a Deus, me deu a promessa que é Isaac, são irmãos, Senhor. E agora minha mulher falou que o meu filho Isaac não vai crescer com ele, ela está mandando eu mandar esse menino embora. Meu Deus, faz um milagre, toca no coração de Sara. Meu Deus, quebrando o coração dessa mulher. Eu vou fazer uma edícula lá no fundo da casa, eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer um sobrado, eu vou comprar um terreno. Meu Deus, me ajuda a conciliar essa situação, me ajuda a manter todo mundo junto, Senhor. Me ajuda, eu quero crescer com todo mundo do meu lado. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Versículo 12. Deus diz para Abraão em Gênesis 21: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Leia comigo a partir de agora. 1, 2, 3. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu. O que Sara pediu? Eu não quero esse menino crescendo junto com o meu filho. A primeira análise é que Deus está sendo cruel. A primeira análise é: cadê o amor de Deus aqui? Mas o amor de Deus, gente, não é como novela da Globo, não. Não é. Deus diz para ele: Abraão, não se perturbe em fazer o que Sara está mandando. O que Sara está mandando? Manda ele embora de casa. Pega o Ismael, pega Agar e vaza. Pipa na linha na pipa, é isso, né? Fala. Eu não empino pipa. Isso aí. Manda embora. Deus está dizendo: a promessa nunca foi dele, a promessa vai vir de Isaac. Pastor, mas eu estou com dó do Ismael.
Deus está ensinando a Abraão que quando você tem um conflito, você tem que proteger a promessa. Escuta o que eu estou pregando aqui, porque tem pessoas em conflito aqui. Diante de um conflito, proteja a promessa. Mas pastor, e o Ismael? Escuta, tem rompimento que não é frieza. Tem rompimento que é proteção de destino. Tem rompimento que não é que eu sou ruim. Tem rompimento que é entender o seguinte: eu preciso proteger a promessa. Eu preciso preservar a herança. Em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus vai dizer uma coisa incrível. Mateus 5, 29, lê comigo no 3, 1, 2, 3. Se o seu olho direito o fizer pecar, o que você faz? Põe um colírio nele? O que você faz? Põe uma bandana nele? Põe uma lente de olho azul? O que Deus manda você fazer se o seu olho esquerdo, direito fizer você pecar? Arranca e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno por ele. Melhor é um corte honesto do que uma destruição lenta. Melhor é uma tramontina do que uma destruição aos poucos. E talvez você está dizendo: pastor, o senhor está pregando aqui, eu estou com dó do Ismael, eu estou com dó dele. Não fique com dó dele não, porque quem vai criá-lo é o Senhor. Quem vai fazer dele um flecheiro é o Senhor. E a mesma bênção que Deus derramou para Isaac, Deus também derramou para Ismael, que seria um povo forte, abençoado e numeroso, e ninguém poderia resistir. Mas você não pode proteger ao mesmo tempo o que Deus te prometeu e o que a carne produziu. Você precisa separar. Nós precisamos separar, nós precisamos romper. Se você quer um avivamento, pode deixar debaixo do mesmo teto aquilo que está rindo da promessa, aquilo que está zombando da promessa. Isso se aplica a tudo na sua vida, a tudo. Não dá para herdar a promessa administrando sabotagem. Não dá para herdar a promessa gerando frutos do pecado. Não dá para herdar promessas trazendo frutos das minhas más escolhas. Eu preciso liberar Ismael. Eu preciso deixar que ele vá. E não tenha dó dele não, porque no versículo 13 de Gênesis 21, Deus diz para Abraão: pega aí o pão, pega a água, manda esse menino embora, porque dele, mas também do filho da escrava, farei um povo, pois ele é seu descendente. Se você obedecer e confiar no Senhor, Deus está falando: eu resolvo o que você já não pode mais resolver. Existem promessas que Deus nos fez, que só vão ser plenas se nós nos posicionarmos sem medo, sem angústia. Coragem. É um tempo de coragem. É um tempo de ou crer no que Deus nos prometeu, ou nós vamos ficar administrando Ismael rindo da promessa. Quantos anos mais você vai deixar que Ismael ria da promessa? Tem coisa que você entrega a Deus e Ele vai governar a partir de agora. Aí no versículo 14, eu amo esse texto, porque a Bíblia diz, fala comigo, na manhã seguinte. Repita comigo, na manhã seguinte. Não foi daqui um mês, não foram daqui 2 meses, não foram daqui 3 meses. Abraão não falou: eu vou fazer terapia, eu vou consultar alguém, eu vou pensar melhor. Não, Deus falou para ele o seguinte: ouça o que Sara te disse. E quando foi que ele foi obedecer a Deus? Fala comigo, na manhã seguinte. Não demore, Abraão. Na manhã seguinte ele levantou e fez o que tinha que fazer. Não significa que era fácil, não significa que as lágrimas não estavam rolando, não significa que ele não amava Ismael, significa que eu não posso deixar na minha vida o que está rindo da promessa, cortar o que nos machuca. Mas quantas coisas fazem bem para as minhas emoções estão rindo da promessa? Quantos comportamentos, quantas amizades, quantas práticas. Abraão levantou na manhã seguinte, porque quando Deus fala claro com você,
Adiar também é desobedecer. Quando Deus fala claro com você e você fica empurrando com a barriga, Deus já falou, é isso, vai meu filho, mas espera pastor, eu preciso de um sinal, eu preciso de mais um sinal, eu vou fazer mais uma campanha, eu vou esperar a vigília do mês que vem. Quando você adia o que Deus já falou claramente, esse adiamento se chama desobediência. Mas hoje o Espírito Santo está aqui. Eu não vim aqui trazer um recado meu, eu vim trazer um recado do Espírito. Se eu pudesse escolher, eu não pregaria essa palavra hoje, talvez pregaria outra, mas eu sei que essa é a palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Se nós queremos uma promessa maior, nós precisamos mandar embora quem ri da promessa. Quem é que ri da promessa? Quem é que ri do que Deus te prometeu? Quem é que zomba da promessa? Em Tiago capítulo 1, versículo 22, diz para a gente ser praticante da palavra e não ouvinte. Deus mandou, faça. Deus mandou, faça. E o que é que Deus mandou que você está adiando? Qual é a decisão? Está clara como a luz do sol. Está na cara. Há uma amargura, há uma dor. Ele levantou de madrugada, pegou pão, pegou água, entregou, despediu, doeu, sangrou, mas obedeceu. Obedeça o que o Espírito está soprando a você. Obedeça o que o Espírito está soprando a sua alma. Não é sobre não doer, é sobre obedecer. Eu já tomei decisões na minha vida que doeram muito, decisões que algumas vezes eu falei, Deus, não é possível, eu vou tomar essa decisão e eu gostaria que o dia não amanhecesse. Não sei se você já passou por isso, ter uma noite tão densa, uma noite tão ruim, que você fala, meu Deus, eu não quero encarar o dia de amanhã, então por favor segura essa lua aí em cima. Mas o sol nasce, e soberanamente, quando você acorda obedecendo a Deus, a força que você achou que não tinha, Ele te dá. A coragem que você achou que não tinha, Ele te dá. A ousadia que você achou que Ele não tinha, Ele te dá. Você não serve a um Deus falido, você serve a um Deus que tem projeto. Você serve a um Deus que não erra. Você serve a um Deus que tem começo, meio e fim. O céu não é como a bagunça da nossa vida. O céu sabe o que está falando. Coragem! 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 Deus manda eu gritar desse altar: coragem! Não dá para ter Ismael no mesmo teto, debaixo do mesmo teto que Isaac. E sabe o que é maravilhoso? Deus não tira Ismael de casa. Quem tira Ismael de casa é Abraão. Porque seria muito fácil eu orar, acordar, e de repente, como foi com Eliseu, ou Deus desaparecer com o meu Ismael. Não, Deus vai falar para Abraão: tira você. É você que vai tirar o Ismael de casa. Tem ambiente que Deus não vai fechar, quem vai fechar é você. Tem despedidas que não é Deus, Senhor, cria o ambiente perfeito. Não tem ambiente perfeito. É você pegando água, pegando pão e dizendo: acabou. E eu não estou falando especialmente de gente não, pessoal. Eu estou falando de versões nossas. Temperamentos, ideias que nós trouxemos para nós em momentos que nós estávamos apressados. E esse comportamento continua. E Deus está dizendo: eu tenho pressa de te usar. De ti virá uma grande nação. Mas é você que vai fechar. A gente vive uma fase onde as pessoas terceirizam tudo. Esses dias uma pessoa me procurou na igreja dizendo que ela estava com crise no casamento, porque a igreja não investia muito em cursos para casais. E eu disse: seria maravilhoso, nós temos encontro de casais como vocês têm aqui, mas nenhum encontro de casal vai superar o que você tem que fazer. Tem soluções que são nossas. E o Espírito Santo manda eu perguntar para você: você tem coragem? Você tem coragem de tomar uma decisão, de tirar do teto, debaixo do teto onde você está, quem está rindo da promessa? Qual é o Ismael? Qual é o lugar? Você tem coragem de colocar um limite? Deus disse: Sara está certa. Eu também não quero ninguém rindo da promessa. Eu também não quero ninguém zombando da promessa. Porque Isaac é o plano que eu fiz para você.
Ismael é o seu plano da carne. Eu vou fazê-lo por aliança a você, Abraão. Mas o que eu sonhei para você, desde o começo, foi Isaque. Isaque nunca terá paz numa casa enquanto Ismael estiver sentado à mesa. É para a gente pensar. Eu quero viver. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero ter a casa que Deus tem para mim. Eu quero chegar e ter o ministério que Deus tem para mim. Eu quero ter o casamento que Deus tem para mim. Eu quero ter a unção que Deus tem para mim. Eu quero. Porque um dia eu, como você, coloquei a mochilinha nas costas e entrei na pia do batismo e falei: Senhor, para aquela vida eu não volto mais. Um dia eu vim num culto como esse e o Espírito Santo me pegou, minha língua enrolou e eu falei: é essa vida que eu quero. Mas nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis, e nós tomamos comportamentos que muitas vezes nos trazem Ismaéis. Mas hoje o Espírito está dizendo: pare de sustentar a culpa, pare de sustentar a aparência, pare de sustentar a doença, pare de sustentar relações doentes, a indisciplina, porque chega uma hora em que permanecer com aquilo que eu não quero vira infidelidade diante de Deus. Nem tudo que fez parte da sua história pode governar seu futuro. Ismael fez parte da história de Abraão, mas Deus está dizendo: manda ele embora, porque ele não vai governar seu futuro. Eu tenho marcas, você tem, e o Espírito Santo está aqui hoje. Você está aí? Hoje é um dia para olhar para dentro. Hoje é o dia para lembrar de promessas. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eu tenho. Mas nossa vida nem sempre é limpinha, nossa vida nem sempre é bonita. Tem os deslizes. E Deus está dizendo: eu não vou anular a promessa. O que eu te prometi eu vou cumprir. Algumas coisas saíram do caminho, ok. Algumas decisões foram erradas, ok. Mas identifique o que está zombando da promessa. Pare de adiar a obediência. Entregue as consequências ao controle de Deus, que tudo vai dar certo. Vai dar certo. A minha oração é que o Espírito Santo te tome hoje. A minha oração é que nós possamos ter coragem de dizer: Deus, eu vou cortar o que tem que cortar para viver as promessas. Deus, eu vou colocar no meu coração que eu não vou negociar mais o novo no ambiente do velho. Eu não vou ser mais um ex-assembleano. Eu vou ser alguém que vai viver plenamente aqui na Além do Véu. Amamos a Assembleia de Deus, amamos a Batista, amamos a Lírio. Mas se você está aqui, você tem que deixar os Ismaéis indo embora. Você não pode deixar debaixo do mesmo teto alguém que está rindo da promessa. E eu quero dizer que Deus tem promessas para você nessa casa de oração. Deus tem promessas para você nesse emprego que você está entrando. Deus tem promessas nesse empreendedorismo que você está iniciando. E Deus está dizendo: coragem, meu filho, coragem. A minha oração por você hoje é coragem. Coragem para ir acima, coragem para ir além. Coragem. Quantos precisam de coragem aqui? Eu preciso. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. Coragem. Coragem, você não pode ser frouxo. Abraão viveu o que ninguém viveu. Abraão viveu experiências com Deus no Monte Moriá. Abraão viu seu filho Isaque gerar os gêmeos, que de Jacó vieram as tribos. Abraão viu a promessa que Deus lhe fez sendo cumprida. A nação de Israel veio da sua descendência, não veio de Ismael, porque aquilo que Deus prometeu vai cumprir. E a minha oração é para que o Senhor te dê coragem hoje. Coragem para deixar sair tudo que zomba da promessa. Eu tive uma experiência assim. É muito difícil quando você começa algo, as pessoas acreditarem em você. Depois que as coisas estão prontas, né, Davis? Todo mundo vê potencial. Mas algumas vezes Satanás usa pessoas. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele manda gente. Quando o diabo quer te destruir, o diabo também manda gente. E durante um bom período eu andava com pessoas que zombavam da promessa. Não zombavam talvez deliberadamente, mas o que elas falavam perto de mim me entristecia o coração, me fazia andar mais lento, me fazia andar mais confuso, me fazia andar com medo.
me fazia andar oprimido. Eu não tinha uma fé tão poderosa perto deles. Eram pessoas que eu não conseguia ser eu mesmo. Eu não conseguia brilhar a minha autenticidade. Eu não conseguia, e eu sabia as promessas que Deus tinha para mim. Eu sabia tudo que Deus tinha me dito. E quando Ele me disse, Ele disse como disse para Abraão. Não tinha nada aparecendo. Eu não sabia onde seria, como seria, mas eu sabia que em algum momento Deus faria algo diferente na minha vida. E eu tive que me despedir dessas pessoas. Algumas saíram como colegas, outras viraram inimigos, mas eu tive que deixar os Ismaéis indo embora, porque eu não posso deixar na minha vida quem ri da promessa. Eu queria que vocês colocassem em pé nesse instante. Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Fala mais alto: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Qual é a consequência antiga que está zombando da promessa nova? Qual é? Feche os seus olhos. Fez parte da sua vida. Foi uma decisão, foi uma escolha, foi um momento. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que o que Ele prometeu, Ele não vai reverter. Mas é preciso organizar o que está acontecendo debaixo do teto da sua vida. Pastor, eu não consigo. Consegue. A promessa é mais importante. E eu queria que nesse momento, com os olhos fechados, eu vou orar por você. E eu vou pedir ao Espírito que um dia te deu a promessa, que esse Espírito te visite aqui e derrame sobre a sua vida poder do alto. Um poder que venha trazer uma força que você mesmo nunca imaginou. Mas um poder para entender que não dá para ter na mesa alguém que zomba da promessa. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu te convoco e te peço, venha até esse tabernáculo. Esse povo está aqui porque veio até um encontro. Esta é a quarta do encontro. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, porque existem despedidas que vão proteger a promessa. Promessas de uma vida santa, promessas de uma vida edificada, promessas de uma vida tomada de glória, promessas de uma vida restaurada, promessas de uma vida santificada, promessas de uma vida próspera. E chega de administrar tudo, chega de colocar tudo dizendo eu dou conta de tudo, chega de tentar acender uma vela para Deus e uma para o capeta. Chega. Nós estamos agora nos enchendo de coragem. Enquanto eu oro por você agora, glorifica o Senhor. Encha a tua boca de aleluia e glória a Deus. Eu oro por coragem aqui, meu Pai. Vai dando glória a Deus. Eu oro por coragem aqui, meu Deus. Eu oro para que haja uma decisão partindo de dentro da alma agora. Para os que estão aqui, para os que estão online. Eu oro por um derramar de glória agora. Eu oro por um encorajamento que não vem da terra, um encorajamento que vem do céu. Eu oro por uma unção que vem brotando do teu trono agora, que vai tomar essas pessoas. Porque a promessa não vai ser zombada, a promessa não vai ser ridicularizada, a promessa não vai ser paralisada, a promessa vai ser cumprida. E eu declaro que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Então eu te peço agora, encha-os com o teu Espírito. Encha-os com o teu Espírito. Se você puder ir levantando um pouco as suas mãos, levanta as suas mãos agora para receber. Você já orou, não orou? Você já não pediu força, não pediu? Essa força não vem do microfone do pastor, essa força não vem do além do véu, essa força vem do Espírito Santo que está aqui. E esse Espírito vai descer sobre você agora. Esse Espírito vai descer do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Porque tem coisas que você vai fazer que a coragem virá do Senhor, a palavra virá do Senhor, a sabedoria virá do Senhor. Vai falando em mistérios com Deus. Se você for batizado em outras línguas, se você não é, levanta a tua mão e dê glória. Você já está quase indo para casa, mas levanta as suas mãos e dê glória, porque você não veio aqui perder tempo, você veio aqui para cumprir a promessa. E Deus está dizendo: eu te darei estratégia, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia. Mas Ismael não fica debaixo do mesmo teto da promessa. Ninguém vai rir da promessa mais. A promessa vai se cumprir. E eu declaro que hoje começa uma virada na tua vida. Você vai sair desta reunião com lição de casa. Você vai sair dessa reunião com as decisões que vai tomar amanhã. Nesta quinta-feira, decisões vão começar a ser tomadas, porque a promessa vai ser honrada, a promessa vai se cumprir. O Deus que te trouxe aqui cumprirá a promessa. Você não vai cair pelo meio do caminho, você não vai ser zombado. Deus te revestirá de glória. Eu declaro unção de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o poder de Deus.
Espírito Santo, Espírito da promessa, eu oro por aqueles que estão em conflito aqui. Eu oro por aqueles que estão vendo o Ismael zombar do Isaac. Eu oro por aqueles que estão tendo que administrar no teto da vida o que o Espírito está gerando e que a carne gerou, mas agora acabou. Carne, perca força agora. Todas as consequências da carne nós entregamos nas mãos do Senhor e nos habilitamos agora para viver as promessas de Deus. Eu declaro novos horizontes, eu declaro uma aceleração nunca antes vista sobre a sua vida. Eu declaro uma sabedoria que não vem desta terra. Eu declaro a glória de Deus. Repita comigo: Espírito Santo, eu estou pronto para fazer o que tem que ser feito.